Eu quero cumprimentar a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos tem o prazer de cumprimentar é a tua irmã em Cristo, Joana Maria. Eu queria dizer a vocês que eu nasci na cidade do Espírito Santo e desde criança já gostava muito de ver os crentes louvar a Deus, porque eu achava muito lindo. Eu pedi a meus pais que deixassem eu frequentar os cultos ao ar livre. Ao completar 22 anos, aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Fiquei 6 anos na igreja, mas continuei com meu coração muito duro. Eu ia para a igreja, ouvia o pastor pregar, mas nada daquilo entrava no meu coração. Voltava para casa e continuava com o coração vazio. Eu até queria ficar firme com Jesus, mas algo falava do outro lado: não, você tem sua moto, você não pode usar saia. Você não pode usar saia porque você precisa de usar calça. E eu falava: mas eu não vou deixar minha moto para servir um Deus e um Jesus que eu não conheço, que esse crente fala de um Deus que eu não conheço. Aleluias, glória a Deus. Mas na verdade, irmãos, eu não conhecia esse Jesus que hoje eu conheço, que é tão maravilhoso. Mas então, irmãos, continuei frequentando. E aquele pastor começou a me dar oportunidade para louvar também o Senhor. E eu louvava o Senhor. Até louvava, por sinal eles diziam que eram muito bonitos meus louvores, a igreja enchia, mas eu ia embora, continuava vazia, porque eu não abria o coração para o Senhor. Até que um dia um pastor veio pregando uma mensagem, dizendo: olha, se você quiser aceitar Jesus Cristo, você tem que ter um compromisso com Deus, porque a sua fé é a certeza da sua maior conquista. Porque fé é certeza daquilo que você não se vê. Aleluias, oh glórias a Deus. Aleluias, glória a Deus. Os irmãos perdoam, me emociono em contar esse testemunho. É muito forte, irmãos, esse testemunho. Você não desliga o seu receptor não, que você vai ouvir mais na frente o que Deus faz na vida do homem quando o homem endurece o coração. A Bíblia diz que muitas das vezes o homem que endurece a servir, ele é quebrantado de repente sem que haja cura. Mas louvado seja Deus pela graça e misericórdia do Senhor. Houve cura para mim, houve libertação e houve salvação. Então, amados, caminhando esses 6 anos na presença de Deus, eu não queria nada sério com Deus. Eu ia na igreja, mas eu falava: não vou trocar minha moto por um Jesus que eu não conheço. Até que um dia, eu passando na porta de uma igreja, dessa igreja a qual eu congregava, tinha um círculo de oração, onde as irmãs estavam ali orando e falando em línguas. Mas eu não conhecia o que eram línguas estranhas. Eu ouvindo aquelas irmãs falarem línguas estranhas, eu entrei curiosa e falei: vou ver o que está acontecendo ali. Quando eu entrei no meio do círculo de oração, aquela irmã virou para mim e falou assim: fecha os seus olhos. Eu com uma saia muito curtinha, uma camisetinha conforme a qual eu andava. E ali, irmãos, foi quando tudo aconteceu de bom na minha vida. Naquele exato momento, aquela irmã falou assim: feche os seus olhos para você receber também. Mas eu, que era muito ambiciosa, só pensava em dinheiro, falei: será que ela vai me dar algum dinheiro? Eu fechei os olhos. Aleluia. Mas ali, irmãos, louvado seja Deus, quando eu fechei meus olhos para a glória do Senhor, eu pude receber o batismo no Espírito Santo. Oh glórias, aleluias. Eu pude então, irmãos, provar quem era Deus. E ali, irmãos, eu me lembro que eu quicava como uma bola
1 metro de altura do chão. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo, mas eu chorava de tanta alegria naquele momento. Eu dizia para o Senhor: não quero mais moto, não quero mais dinheiro, não quero mais nada desta terra. Labasturi, andalabandarábia, subina, reclama, labaxandarábia, subianda, labandarábia. Glórias a Deus. Irmãos, ali então, louvado seja o nome do Senhor, para a glória de Deus, eu pude receber o batismo com fogo que a Bíblia fala. Até que quando João batizava Jesus, ele dizia: eu vos batizo com água, após mim virá um que batizará com fogo. Esse fogo é o fogo do Espírito Santo, a qual eu recebi. Você pode receber aí agora. É só você crer, irmão. É só você acreditar, meu amado, que Jesus existe. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, amados, começou a missão na minha vida. O Senhor me tirou dali para uma outra cidade, mas antes disso aconteceu um fato que mudou a minha vida. Foi quando eu fui fazer um exame de vista e deparei com uma resposta triste do médico que me dizia: você perdeu a sua vista esquerda, você não consegue mais enxergar. E ali, amados, eu então muito triste desci as escadas da ótica evangélica chorando e falei: Senhor, o que será de mim? Eu fiquei cego, e agora? Aí foi um momento que eu lembrei de Deus e comecei a caminhar para a igreja. E foi aonde aconteceu esse batismo, no Espírito Santo, e assim sucessivamente. Amados, dali o Senhor me tirou e me levou então para essa cidade. Um lugar onde Deus ali começou a trabalhar na minha vida, irmão. Chegando ali, fui ungida missionária para a glória do Senhor. E ali, amados, começou então a grande obra na minha vida. Comecei a fazer uma campanha no monte, 40 dias alimentando-se de um pão e um copo de água, porque eu tinha muita vontade de fazer essa campanha. Mas foi revelado para mim que eu fizesse essa campanha de 40 dias, pão e água no monte. Mas eu não sabia o porquê, não entendi o que Deus queria comigo. Foi quando então, para a honra e glória do Senhor, um certo dia eu chegando do monte, após uns 15 dias naquela campanha de jejum, pão e água, eu sentada na minha mesa, cheguei com um vidrinho de azeite ungido do monte. Foi quando ali eu dobrei o meu joelho, estava orando. Uma voz dizia para mim, naquele momento da oração, o rádio ligado, um missionário de Deus orando e o fogo descendo. Então eu ouvi uma voz: eu sou contigo, eu vou te curar, uma estrela vai brilhar no seu caminho. E o Senhor naquele exato momento então disse para mim: coloque o seu dedo sobre o azeite. Então, irmãos, eu coloquei o meu dedo no azeite, mas fiquei esperando. Eu quero passar para você agora o segredo da obediência, o quanto é importante obedecer o Senhor. Naquele momento, aquela voz falava para mim, irmãos: coloque o seu dedo no azeite. E eu coloquei. Mas eu não ouvi mais nada, eu fiquei esperando. E naquele exato momento eu fiquei esperando, aquela voz falou para mim: coloque sobre os seus olhos. Aleluias. Irmãos, foi quando então eu coloquei o meu dedo direito, irmãos, sobre o meu olho esquerdo. E então o meu dedo começou a girar. E eu perguntei pro Senhor somente isso: Deus, a bolinha dos meus olhos vai cair no chão? Ele disse: não. Aí o meu dedo parou. E ele falou: tire o seu dedo. E eu tirei. E então ele falou: eu tirei uma pele que tampava a sua visão para você não enxergar a minha palavra. Porque lá atrás, quando eu fiz o propósito com Deus, que eu disse para vocês que eu estava cega, eu falei para o Senhor que se Ele me curasse um dia, eu iria pregar o Evangelho aos 4 cantos da terra. E Ele falou para mim: eu tirei uma pele que tampava os seus olhos, que Satanás colocou para que você não enxergasse a minha palavra. Mas olha lá agora naquele pasto,
Irmãos, dava mais ou menos uns 300 metros, irmãos, de distância de onde eu estava, irmãos, lá naquele pasto. E eu olhei, ele falou: você vai contemplar uma criança aonde você não contemplava um boi. Eu pensei comigo, mas lá não tem criança, porque lá só andava gado. Aquele pasto muito verdinho, aquela graminha bem baixinha, irmãos, para a glória de Deus. Veio uma criancinha aparentando assim uns 3 aninhos de idade, pequenininha, com uma bata azul bem clarinha, com a mãozinha cruzada sobre o seu peito, e ela olhando para baixo, aquela bata arrastando no chão sobre os seus pezinhos. E ele falou: contempla. Quando eu contemplei, falei: meu Deus, não é que eu estou enxergando? Orianda labandarábia, subianda labandarábia. Oh, glória a Deus! E ali, amados, eu comecei a contemplar que eu estava enxergando realmente, porque lá eu não enxergava um boi, uma criação grande. E o Senhor então tirou aquela pele sobre meus olhos que Satanás colocou para que eu não enxergasse a palavra do Senhor. Mas para a honra e glória do Senhor, eu gritei para todos os meus filhos, o Rander, que hoje tem 20 anos, que nessa época era pequenininho, a minha filha Raíssa, que hoje tem 16 anos, na época ela tinha 2 anos e meio de vida. Então, amados, que eu chamei eles para contemplar, e eu chorando com muita alegria, e os meus olhos em lágrimas, caiu muitas lágrimas sobre o chão, e coçando naquele exato momento da cirurgia. E o anjo fez a minha cirurgia, irmãos, para a glória de Deus. O Senhor faz, irmãos, Deus faz. Aleluias! Esse Deus faz, Ele promete e cumpre em nossas vidas o que Ele promete. Louvado seja Deus! E ali, amados irmãos, eu não contentei com aquilo. Olhava para o meu dedo e me sentia pobre, humilde, pecadora, e falava: Senhor, por que o Senhor usou a minha mão? Comecei a perguntar para o Senhor: por que o Senhor usou a minha mão? Eu achava que Deus ia usar um pastor, irmão, um homem de Deus abençoado, para tocar sobre meus olhos e eu ficar curada. Mas Deus, irmãos, tem os seus planos na vida do homem. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Ele disse: vinde a mim, como estáis, cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Ele quer te aliviar nesta tarde, meu irmão, neste dia, ou seja, nesta noite, seja o horário qual você estiver aí ouvindo a minha voz. E ali, meus amados, olhem para a minha surpresa o que o Senhor falou para mim. Ele disse: olha, eu usei a tua mão, porque eu coloquei um poder sobre a tua mão, e aonde você passar, você conta para toda a igreja que eu usei a tua mão para curar os cegos e também os paralíticos, e para ressuscitar também os mortos. Andalabasturi, andalabandarábia, súbia. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Para a glória de Deus, naquele momento eu falei: meu Deus, é muito forte. O Senhor não tem que usar eu para ressuscitar os mortos. Eu sou muito pobre, pecadora, Senhor, miserável que nós somos. Eu não aceitava, irmãos, que o Senhor usava o homem desta maneira, eu não acreditava. Até porque quando eu caminhava para a igreja e que eles falavam: lá vai ter revelação, isso é pago, eu não acreditava que Deus poderia usar o homem desta maneira. E ali, meus amados, para a honra e glória do Senhor, a sua palavra se cumpriu. Então eu fui para o alto do monte, e lá em orações aproximou-se de mim um homem de Deus e ali falou assim: olha, minha irmã, tu vai num hospital, tu vai orar para um homem que ele está morto, com o espírito de Beelzebu, e este homem vai ressuscitar através da sua fé e através das suas orações.
O Senhor tinha falado que ia usar minhas mãos para ressuscitar os mortos. Mas eu não acreditei muito, confesso para os irmãos, eu era muito incrédula, muito descrente. Para mim, irmãos, tinha que acontecer para me acreditar. Então, meus amados, ali, daí 3 dias eu recebi um telefonema. Minha prima ligou para mim e falou para mim: Joana, meu pai morreu. Ele está morto, porque ele está no hospital, ligado com os aparelhos, esperando só o médico desligarem. Ali, irmãos, eu que vim de cidade interior, não entendia nada de CTI, mas eu tinha tido uma visão com um amigo chegando no hospital e abrindo umas portas, parecendo porta de geladeira. Abria abria outra, passava, eu não entendi nada. Mas ali, quando eu cheguei naquele hospital, quando eu cheguei na portaria, eu fui barrada com uma penca de banana muito grande, aleluias, para levar para aquele homem que estava ali no CTI, irmãos, misericórdia. Não entendia nada de CTI, de o que era nada. Amados, e ali, hoje que eu acho graça, eu tentando passar para entrar num CTI para ver uma pessoa que estava já só para desligar os aparelhos, e eu levando banana. E dali, irmãos, mas ninguém achou graça daquilo não, porque quando eu cheguei na portaria, eu estava com um blazer branco e uma credencialzinha simples, humilde, que eu tinha recebido de uma igrejinha humilde também, pequenininha, como missionária. Mas nela estava escrito que eu não poderia ser barrada nos hospitais, nos lugares. Ali foi quando aquele porteiro falou para mim: você não pode entrar mais. Eu disse: por quê? Ele disse: seu Joaquim já está morto. E tinha 7 pessoas da minha família sentadas na portaria do hospital chorando. Isso em Belo Horizonte. E eu olhei para aquele porteiro assustado e falei para ele: eu não posso entrar? Ele disse: não, que é ordem do hospital, não pode entrar mais. Porque eu me preocupei com aquela situação, porque eu ouvi uma voz no monte que me dizia: vai, que eu vou usar você para levantar aquele homem, para orar e ele ressuscitar. E eu falei: esse homem é o meu tio. Ali eu perguntei para aquele porteiro, levei a mão no meu bolso, que eu ouvi uma voz que falou suave no meu ouvido: dentro do teu bolso tem algo que eu te dei. Aleluia. Irmãos, Jesus, ele fala manso. A voz de Deus, irmãos, não dá para conter. Não dá para você contar um testemunho desse sem emocionar, porque a voz de Deus, ela é tão suave que quando ela bate no coração do homem, ele derrete o coração do homem. E ali, meus amados, então, quando eu levei a mão na credencial, lembrei e falei: ah, é mesmo, tem uma credencialzinha aqui. Que eu levantei a credencial, que eu entreguei para ele, falei: nem com essa carteirinha? Ele disse: ah, você é missionária? Eu disse: sim. Ele: não, você pode passar. Mas olha o mistério, irmãos. Estava o meu pai comigo, que hoje já está com Deus também. Faz 6 anos que meu pai morreu. Meu pai estava comigo, meu pai que também era muito católico, que dizia: sou católico, apostólico romano. E ele não creava muito também, mas Deus permitiu que ele visse o milagre acontecer. Então, amados, naquele momento, eu tentei passar com o meu pai. A moça barrou na porta e disse: 2 pessoas não podem não. Eu disse: então vai. Falei com ele: vai, porque eu já sabia até ali que eu já iria passar. Mandei que ele fosse, ele foi, passou uma porta, passou outra, chegou lá no CTI, aonde o irmão dele estava, que é o meu tio. Ali, amados, naquele momento então eu consegui passar 3 portas. Aquelas portas brancas que quando bate assim faz, dá até um susto na gente. E foi passando e aquelas portas foi lacrando. Quando foi para chegar, faltou uma porta. Nisso faltou uma porta, eu parei
passou uma pessoa e se trancou a porta. Eu falei, meu Deus, porque meu pai tinha passado e eles não deixavam passar duas pessoas. Mas eu firmei a minha fé em Deus, falei, Senhor, eu vou conseguir chegar lá, se for ordem do Senhor, realmente. Ali, amados, foi quando veio uma mulher e abriu a porta, e passou, e fechou a porta de novo. Aí uma voz falou pra mim, olha, alguém vai vir e vai abrir a porta, e quando abrir a porta, você passa, e quando você chegar lá, eles vão tentar tirar você, e você fala que foi um homem todo de branco que deixou você passar. E ali, meus amados, então, foi quando veio uma pessoa, uma moça, né, uma enfermeira, e abriu a porta. Na hora que ela abriu, eu já passei. Ela nem me perguntou nada, ela jogou a porta, eu passei e cheguei lá. E meu pai já estava lá. Naquele exato momento, eles vieram, irmãos, vocês sabem como vem assim, tentando, tipo, vou pôr ela pra fora, porque já tinha uma pessoa, não podia entrar duas. Veio assim, uns 6 médicos assim, e falou assim, oi, e aí, o que foi? O que a senhora deseja? Eu disse, não, eu precisava entrar aqui, eu quero fazer uma oração pro meu tio. Aí eles olharam um pro outro e falaram, nós já desligamos, acabamos de desligar os aparelhos agora. Eu disse, não, mas vocês permitem que eu ore? Porque eu quero fazer uma oração para abençoar esse lugar. Falei assim. Aí naquilo ali, eles queriam me pôr pra fora, veio Ele perguntou, quem deixou você passar? Eu falei, não, um homem todo de branco que estava lá. Aquela voz que falou comigo, passa, falou, a hora que você chegar lá, eles vão tentar te pôr pra fora. E você fala que foi um homem todo de branco que deixou você passar. Aleluia. Mas este homem, irmãos, era Jesus. Só que eles acharam que era o doutor-chefe do hospital. Naquele exato momento, eles falou assim, bateu um nas costas do outro e falou, não, foi o doutor Roger. Que o Dr. Roger tinha acabado de sair. Ele falou, foi ele que abriu a porta para ela. Amados irmãos, olha como Deus trabalha. Ali então fiz a oração. Naquilo que eu fiz a oração, houve a ressuscitação. Meu tio respirou fundo, ali já sentou na cama e foram chamar minha tia e eles ficaram todos assustados. E ele falou, agora você sai lá fora e diga que ele vai para casa e vai ter uma festa na chegada dele. Quando eu falei assim lá fora, tinha uma prima minha que ela não acreditava. Ela fez um gesto com a mão assim, disse que eu estava louca e falou assim, se ele ressuscitar depois de um laudo médico na mão para enterrar, para ser enterrado, ele for para casa, eu vou para cadeira de roda. Com 3 dias que ele estava em casa, houve a festa, aleluia, houve o churrasco da família e ela já foi no churrasco de cadeira de roda, irmãos. Então, irmãos, brincar com o crente, é brincar com Jesus. Quem brinca com Deus está brincando com fogo para ser queimado. Nós podemos brincar com qualquer coisa, mas com Jesus não. E dali, meus amados, então começou a obra na minha vida. Daí, naquele exato momento, eu fui lá pro testemunho do meu tio. Naquele momento, eu senti o meu corpo tremer, falei em mistério, mais ou menos 1h40 de joelho. Depois eu senti quando meu corpo ficou leve e meu corpo foi sobre o chão. Naquilo que meu corpo foi sobre o chão, eu comecei a subir. A mais ou menos 15 pés da terra, eu vi o meu corpo no chão. E eu falei, meu Deus, olha lá meu corpo no chão, o que está acontecendo comigo? Não vi mais nada, não ouvi nenhuma voz também, só subi. Quando eu senti, dei por fé que eu estava ao lado de Jesus, caminhando com Ele. Eu caminhei 3h15 com Jesus no céu. E Ele me mostrou várias coisas. Dali Ele me mostrou a placa do ministério a qual eu dirijo, com 3 centímetros de espessura, 80 de largura e 1 metro de comprimento, em ouro, irmão. Coisa linda. E ali Ele mostrou o nome dela, lá nos Estados Unidos, em castelhano. Eu quero falar para vocês da maneira que Ele falou para mim lá no céu. Ele falou, tua igreja chama Igreja Pentecostona Bois Novos de Salvaciona. E nesse exato momento eu contemplei uma igreja pequenininha,
bem pequenininha mesmo, que ela cabia mais ou menos umas 15 pessoas só, mas num bairro chamado Horizonte Azul. E ele falou: esse bairro chama Horizonte Azul. Custou para eu acreditar como o homem não tem fé. Vejam, ainda depois de eu descer a terra, eu fui procurar saber se realmente existia esse bairro, e ele existe nos Estados Unidos. Louvado seja Deus. E ali, amados, então ele começou a passar para mim a doutrina lá no céu, porque eu não acreditava em doutrina. Eu falava: doutrina é do homem. Eu vou para a igreja, mas se não precisar de eu deixar minha moto, eu quero andar a cavalo, eu quero andar de moto, eu não posso trocar minhas calças por uma saia. Irmãos, mas quando Deus pega o homem, é como fisgar um peixe no anzol. Ele pega de verdade, porque quando ele ama, a Bíblia diz que ele prova como ouro no fogo, e eu fui muito provada. Mas hoje eu sou feliz. Quero que você preste bem atenção nesse testemunho, para você ver o que Deus faz na vida do homem. O que ele tem para você é o mesmo que ele tem para mim, não é diferente. É só você buscar, pagar o preço. Tudo nesta vida tem um preço, irmãos, e esse preço nós temos que pagar. Louvado seja Deus. Ali então, meus amados, ele começou a falar comigo e chamou um anjo muito grande e falou aqui, mede para ela. Mediu as minhas mangas da blusa, mediu a blusa, mediu a saia, mais ou menos, a gente fala 4 dedos, né, para baixo do joelho, mas é centímetros. E ali mediu e falou assim: suas vestes é essa. E ele falou assim: fora disso não há salvação. E ele olhou para mim, eu tinha um pregador de madeira na cabeça, ele falou assim: sem ele fica muito mais bonito. Porque Jesus, irmão, ele não vai nunca chegar para você e falar assim: olha, você não pode cortar o seu cabelo. Porque ele fala com você com tanto amor, com tanto carinho, que os seus cabelos longos eu agrado muito mais. Deus é manso, ele é humilde. Por isso que quem tem Jesus também é humilde, é manso. Louvado seja Deus. E ali então, meus amados, ele me mostrou o meu corpo vindo, eu vendo eu mesma, caminhando com uma saia transparente, aquela pele bem fininha. Sabe quando você veste essas pelezinhas fininhas por cima da combinação? Para Deus você está só de combinação. Ele falou para mim assim: olha, essa não. Depois ele me mostrou eu vindo caminhando, ele mostrava eu vindo, irmãos, eu trajando aquelas vestes que eu gostava na época. Então ele falou assim: um sapato de salto quadrado, aquele salto do homem. E ele disse: esse não, também não. Louvado seja Deus. Irmãos, naquele exato momento ele me mostrou, irmãos, uma igreja dessas grandes de regime aberto, a qual pode tudo. E eu olhei, vi pastoras toda pintada, de calça comprida, pregando na igreja, de cabelos cortados. E eu me revoltei com aquela situação, porque eu não gostava de jeito nenhum de doutrina, não aceitava de jeito nenhum a doutrina. E eu perguntei para o Senhor: Deus, por que o Senhor cobrou de mim? E por que o Senhor não cobra dessas igrejas? Mas muito triste naquele momento, irmão. Por que, Senhor? O Senhor não deixou eu ter uma igreja igual a essas aí, que eu posso ficar de qualquer maneira? Ele falou para mim: feche os seus olhos. Eu fechei. Irmãos, eu contemplei uma igreja dessas de regime aberto, que pode tudo, onde Jesus só quer o coração, eles falam, né? Ali apareceu uma jovem. No momento que eu fechei os olhos, com os olhos fechados, eu contemplei uma jovem com umas vestes social, do jeitinho que ele tinha medido a minha. Para baixo do joelho, 4 dedos, as mangas, o cabelo muito longo, sem cortar nem pontas, no meio daquela multidão, de costas para mim. Ele apontou com o seu dedo e falou para mim: contempla. Quando eu olhei, ele falou: esses eu tiro daqui. Aí eu, irmãos, preocupei. Quando ele falou: esses eu tiro daqui, eu me preocupei com aquela multidão, porque naquela igreja tinha mais de
no meu ver assim, eu não sei a quantidade certinha, mas eu imagino umas 400, 500 pessoas. E eu falei, Jesus, mas e o resto? Aleluia. Irmão, vocês vão ver agora o que ele falou comigo. Ele falou, feche seus olhos novamente. Eu fechei. Irmãos, eu vi quando o teto da igreja virou para baixo. Arenda labandará, Deus subclama labandará, isso decanta labandéria. Aleluia, irmãos. O teto virou para baixo e o alicerce da igreja virou para cima. Eu escutei aquele estrondo muito alto, fez pum, e eu só vi fumaça. Só fumaça, meus irmãos. E ele falou, o resto eu faço assim. Então, meus amados, eu quero falar para você que Jesus te ama. E doutrina não é do homem, não. E dali ele veio, então começou a escrever para mim. Falou, olha, eu vou te dar um CD. Olha para a parede. E eu comecei a louvar. Ele escreveu para mim o hino da cura, que é o anjo cirurgião, que está lá na faixa 4 do meu CD, que fala, Jesus enviou lá do céu um anjo e fez a cirurgia. Mas Jesus enviou lá do céu, o anjo fez a cirurgia. Então esse hino. Depois ele fez o falso pastor, que fala sobre as falsas doutrinas e as falsas profecias. Faixa 6 do meu CD. Depois ele escreveu, pegou minha mão, escreveu para mim e cantou para mim a estrela que brilha, faixa 2, que ele desenfeitou a glória dele lá no céu e mandou também para mim uma estrela. Ele disse que ia mandar uma estrela para mim e ele mandou. A estrela que brilha, ela fala que um dia eu estava chorando e para Deus perguntei assim, o meu problema não tem solução, meu Deus, o que será de mim? Aí ele enviou, a estrela, falou que ia enviar uma estrela do céu e após 3 dias enviou de verdade. Irmãos, eu vi a estrela, muita gente diz que ela tem ponta, ela não tem pontas. A estrela é uma bola como o mar, azulzinha. Eu vi quando ela saiu lá do céu, fez um buraco, era à noite, por volta de 6 horas da tarde. Eu comecei a gritar e chorar e falar mistério de Deus. E chamei os meus filhos para ver e contemplar, e um missionário que estava na minha casa também contemplou. Fez a obra com a gente muito tempo, missionário Deusdete. Hoje não está mais no ministério, mas está fazendo a obra em outras terras. Então, amados, ali, quando ela ficou na altura do poste assim, tremendo, e eu chorando, eu gritando, chamei os meus filhos para ver. Ele falou, contempla. Eu contemplei, ele voltou com ela devagarinho, só tremendo, voltou, e ela enfiou no mesmo lugar no céu aonde ele tinha tirado ela. Isso foi uma luta, um problema que eu passava, eu chorava e dizia, Senhor, meu problema não tem solução, o que será de mim? Que fala na faixa 2 no hino. E ele então falou, não chora, minha serva, que uma estrela vai brilhar no seu caminho. E enfiou a mão levemente embaixo dos meus cabelos e falou essa palavra. Após 3 dias, ela brilhou de verdade, irmãos. Então eu te digo, quando Deus te promete, pode esperar que Ele vai cumprir. Vai se cumprir na tua vida, irmão. Nem que Deus tenha que abrir um mar como Ele abriu para aquele povo de Moisés passar. Nem que Deus tiver que abrir o mar, que Deus tiver que abrir a terra, mas vai se cumprir na tua vida, meu amado, o que Deus te prometeu. Deus é fiel para cumprir. Então, meus amados, eu que era muito ambiciosa também, daí Ele chamou um anjo e ele falou para mim, deita aqui. Eu deitei no ar assim, achei que eu ia cair no chão, não vi nada. Quando eu me vi sobrevoando nos ares, irmãos, eu estava mais ou menos a uns 100 metros assim do chão. E ele começou a baixar comigo, ele falou, agora nós vamos ali. Eu vi, estava sobre as asas de um anjo. E eu deitada de bruços assim, como se eu fosse um pássaro.
Irmãos, é muito gostoso andar com Jesus. É muito gostoso obedecer a Deus. É difícil, mas é gostoso fazer o que Deus pede. Está o segredo da obediência, irmãos, é obedecer a Jesus. O segredo da vitória é obedecer a Jesus para ter vitória. E ali então ele falou, vamos ali. Nisso que eu disse, vamos ali, ele passou comigo dentro do inferno. Ele me mostrou algumas coisas lá no céu. E ele falou para mim, agora vamos ali. Quando ele falou assim para mim, vamos ali, eu estava sobrevoando já com um anjo muito grande, e o anjo ia abaixando comigo, e ele permitiu eu ver os demônios lá embaixo tentando me matar, e eu sentia muito medo. E ele falou para mim 3 palavras. Falou, olha, as pessoas que vão morar aqui é o inferno. Eu vou te mostrar para onde você vem, se você não tirar a ambição, o ódio do coração e amar mais o teu próximo. Ele mandou falar na terra que quem não ama o próximo, quem tem ambição, avareza no coração e quem tem ódio, não vai morar no céu. Deus deixou eu ver o que ele faz com as pessoas que desobedecem a ele. E ali eu estava desobedecendo muito, irmãos, na época. E ele me disse, irmãos, se você continuar no pecado, me desobedecendo, é aqui que você vai morar. Ele só fazia eu entender, porque Deus não precisa falar, basta um olhar. E dali ele subia comigo. Depois, irmãos, ele me levou, baixou as asas e me colocou lá dentro do inferno, mas só que ele ficou do meu lado. E ali, irmãos, comecei a contemplar muita cobra, muito sapo, muito rato, um barro frio, rochoso, muito horrível. E ele falou assim pra mim, fica aqui. E fez de conta que saiu, mas Jesus não pode sair de perto de nós, irmão. Um momento. Se ele sair, o diabo mata nós. O inimigo tem muita fúria com o crente. E dali, irmãos, eu me senti sozinha. Ele fez só eu ver o que é a vida do homem sem Jesus. E ali, irmãos, eu comecei a ver, eles vinham, eu fiquei num lugar muito escuro, e eles vinham gritando, e um batia a faca no estômago do outro assim. Eram homens normais. Eles batiam a faca no estômago do outro assim, e puxavam a faca para baixo, as tripas, batia a mão no estômago da pessoa, ainda pegava um pouco de tripa com aquela do chão e saía arrastando, gritando, fazendo aquele ruído horrível do inferno. As pessoas falam de uma panela, de muito fogo. Eu não vi nada disso. Guerra. Eu só vi mortes, homens matando, crianças, adultos, jovens de todas as espécies. E dali, irmãos, eu começava assim, e eles gritavam assim, cadê ela? Cadê ela? Querendo me matar. Na hora que meu coração disparava, batia muito forte, acelerado, e eu gritava, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu estava tremendo, irmãos, com muito medo. Aleluias. Eu gritava, Jesus, socorro. Ele via que eu estava com muito medo, irmãos, ele aparecia, ele falava, eu sou contigo. Quando ele falava, eu sou contigo, tirava todo o meu medo, irmãos. Parece que ele entrava dentro de mim e formava uma muralha muito grande na minha frente. E aqueles demônios não passavam pro lado de cá. Então assim, irmãos, é a sua vida quando você está firme com Deus. Há uma muralha entre você e o inferno, os demônios. Eles não passam pro lado de cá, porque Deus é a muralha, Jesus Cristo é a muralha.
Por isso ele disse: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Porque ele não disse: eu sou um dos caminhos. Tem muita gente achando que vai chegar no céu com a Aparecida, com o Pedro, com o Paulo, com o João, mas o Senhor disse: eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, verdade e vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, todo joelho há de confessar no grande dia que Jesus Cristo é o Senhor. Se você não confessar que Ele é o Senhor, não tem defensor no grande dia para você, porque quem vai te defender lá no grande dia é Jesus Cristo. Ele é o advogado e Deus é o juiz. Ele vai te julgar. Quando você vai no fórum resolver um problema seu na justiça, você não precisa levar um advogado? Assim é nós no grande dia. Se você não aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma, como você chegar até a Deus? Como você vai chegar até a Deus para falar assim, né? E ser julgado? Quem vai te defender? Né, irmãos? Então é dessa forma que aqui na terra vivemos na mão do homem, assim como na mão de Deus, espiritualmente também. Você precisa do seu advogado, que é Jesus Cristo, para te apresentar no grande dia. Se você não aceitar ele, e aí? Difícil, né, meu irmão? Então, meus amados, eu quero encerrar esse testemunho dizendo para você que o que me levou a aceitar Jesus Cristo foi essa prova que eu passei, essa grande luta, né? Querendo Jesus, mas querendo as coisas mundanas. Não há como você servir dois senhores. A Bíblia diz: para você agradar um, você desprezará o outro. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo, irmão. Não tem como eu ser cristã servindo Deus e o mundo. Você entendeu? Então, desta maneira, porque eu também um belo dia, para finalizar, eu quero dizer para você, eu quero encerrar o meu testemunho, mas não posso deixar de dizer uma frase para você que foi muito importante na minha vida. Eu só aceitei Jesus Cristo como Salvador porque um dia eu pedi o padre para mostrar para mim aonde estava a Aparecida que eu tanto adorava, aonde estava o São Cristão, aonde estava o São Sebastião, os santos esse, santo aquele, que eu não vou ficar citando tantos nomes que vocês sabem. Ele não pôde me provar nenhum santo desse dentro da Bíblia. E eu falei para ele que eu tinha encontrado na minha Bíblia católica que santo, santo é só o Senhor dos Exércitos. E ele falou para mim que eu também sabia que não tinha, mas que se ele pregasse diferente, ele era expulso da igreja. E ele tinha que pregar daquela maneira, senão a igreja católica acabava. Quando ele não pôde me explicar nada dentro da Bíblia, eu tive uma explicação. Que a Bíblia diz que os pastores deverão ser casados, esposos de uma só mulher. Os presbíteros deverá não ser espancador, não dado ao vinho, né? Então, amados, eu encontrei só isso dentro da minha Bíblia católica. E pude entender e tive várias explicações. Que se o padre também não aceitar Jesus Cristo como Salvador, também não vai morar no céu. Se o Papa também, que eu adorava, tinha fé, não aceitasse Jesus Cristo também como Salvador, iria morar no inferno. Achei quem provou isso para mim dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus. Então, por esse motivo, eu encerro meu testemunho dizendo a você que a verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, verdade e vida. E neste momento eu quero agradecer a produção e quero agradecer aos meus filhos, o Rander, a Raíssa, meu esposo Paulo César, e quero agradecer toda a equipe do meu ministério a qual Deus me deu, a Igreja Pentecostal Boas Novas da Salvação. Se Deus quiser, junto vamos fazer a diferença na terra, porque aonde nós chegarmos com o nosso Jesus, assim seremos bem recebidos. Amém? Fiquem com Deus.